Já vimos até aqui críticos ao modelo metodológico interpretativo do século XIX, mas que de uma certa forma seus autores ainda preservaram uma certa compreensão do direito a partir de paradigmas científicos. Hans Kelsen, por exemplo, que tratamos dele no último encontro, não obstante negar a possibilidade de uma ciência da interpretação, pensou o direito como uma ciência do ponto de vista teórico. O autor chegou, inclusive, a ambicionar uma pretensão de autonomia do direito. Pois muito bem, há um determinado momento no século XX que essas certezas, essas pretensões de autonomia passaram a ficar inteiramente abaladas. Muitas são as escolas responsáveis por essas viragens. Uma delas, duas delas serão objeto da nossa fala nesse encontro de hoje, intitulado O Antiformalismo do Realismo Jurídico e a Crítica Ideológica do Direito da Escola de Frankfurt. Pois bem, os textos para tratarmos desse tema de hoje, existem muitos textos que poderiam ser indicados acerca desses temas sobre o realismo jurídico americano, escandinavo. Há um conjunto de textos aí de grandes autores, Holmes, Jerônimo Frank, Benjamin Cardoso, acerca do realismo. Da escola crítica, aqui no Brasil, inclusive, o professor Luiz Fernando Coelho tem um livro que até foi uma edição nova, até me deu a honra de me presentear com a edição nova da teoria crítica do direito, um livro bem escrito também. Há um conjunto de textos sobre isso, que eu preferiria, a propósito, tanto de uma e de outra, para poder facilitar os nossos estudos, porque é um texto didático muito bem feito, da minha amiga Ana Gaudêncio, da Faculdade de Direito de Coimbra, um livro que inclusive foi publicado aqui no Brasil numa coleção nas duas margens, o volume 2, organizado pelo professor Alexandre Moraes da Rosa e por o meu orientador, o Aruso Linhares, o livro da Lumen Iuris, intitulado Entre o Centro e a Periferia. Ela tem aqui uns capítulos muito bem feitos, muito bem organizados, com muita nota de rodapé, remetendo aos textos originais. Eu me contentaria, para esta aula de hoje, indicar esse texto, porque é um livro que está disponível aqui no Brasil. Vamos tentar aqui, nesse espaço, dizer basicamente em que consiste esses dois projetos no que diz respeito ao problema da interpretação, porque são duas escolas estudadas também na perspectiva da teoria do direito, mas que também tem muito a nos dizer também acerca da interpretação, porque suas falas tiveram um impacto significativo na forma como nós pensamos o problema da interpretação. Começando pelo realismo, que, como se sabe, foi fortemente influenciado pelo pragmatismo relativista de Holmes, e que, de uma certa forma, tem algumas ideias que caracterizam esta escola. Um ponto de partida fundamental é saber que, para o conjunto desses autores, uns mais, outros menos, uns para uma perspectiva, outros talvez numa outra, mas há um ponto em comum desses autores, que é pensar que as regras jurídicas, diferentemente do que venha sendo dito até aqui,
para esses autores, as regras jurídicas são criadas não por um consenso racional, como diriam os autores iluministas, no auge dessa expectativa de um direito racional. Então, o direito é criado, as regras jurídicas são apenas criadas conforme a experiência social vivida pelo legislador, pelo órgão, o órgão criador do direito, pela teoria política dominante nesse ambiente de criação e pelos próprios interesses sociais e políticos presentes nesse ambiente da criação. Daí que as regras jurídicas para esses autores não são nada disso que os normativistas diriam, não são essas entidades que constrangem, que coagem os intérpretes e os leva a fazer exercício de dedução e que lhes permite resolver problemas jurídicos fazendo exercícios de lógica. As regras jurídicas são apenas critérios de previsão de como nós podemos interpretar e como os juízes vão decidir. Eles não implicam em decisões lógicas. Esses critérios jurídicos não garantem que as decisões jurídicas serão decisões lógicas. E esses autores também, como era também de se esperar, também são influenciados por outros, por pensadores aqui já referidos, como um Bentham, como um Austin, no sentido de gerar nesses autores uma certa concepção também positivista do direito, mas de um positivismo científico inteiramente diferente dos que vêm aí, porque recusam que possa haver uma certeza da decisão. Seria se nós pudermos falar mesmo aqui de uma ciência do direito, seria uma ciência pragmática. De uma certa forma, o que domina aqui essa matriz teórica do pensamento jurídico e interpretativo é o desenvolvimento de uma concepção não autônoma do direito. Daí começam já algumas ideias que irão ecoar ao longo do século XX de uma forma bastante contundente. Então o direito não tem assim uma dimensão autônoma. Quando nós pensamos as regras jurídicas, essas regras são mais instrumentos de realização de projetos. Então, diferenciando direito e moral por meio dessa figura do chamado do Badman, esses autores irão quase sempre nos empurrar para uma certa dimensão de um consequencialismo jurídico, para além do qual não haveria uma outra forma de encontrar sentido no pensamento jurídico. Talvez de maneira bem breve, nós poderíamos dizer que existem aí, a partir do momento em que eles colocam o direito nessa perspectiva, algumas refutações fundamentais que vão fazendo em relação a essas escolas anteriores. E uma delas é a recusa de que o direito possa ter uma dimensão formal e textual. Depois, que possa haver uma autossuficiência das regras jurídicas e que elas possam ser, de fato, regras jurídicas e critérios suficientes de solução de controvérsias jurídicas antes dos fatos serem apreciados por um determinado intérprete, julgador. Recusam com isso também essa garantia de que a separação entre as diferentes instâncias do poder, que é um legado do liberalismo europeu, como bem sabemos, esses autores negam que essa separação entre legislativo, executivo
e judiciário possa garantir uma segurança jurídica. Assim como recusam também essa ideia da generalidade e abstração das normas jurídicas, tal como a gente aprende já na introdução ao direito, como características da norma jurídica. Mas recusam também essas ideias conceitualistas, como quis a jurisprudência, dos conceitos, que isso fosse uma garantia de racionalização do direito. O direito é pensado aqui como um conjunto de decisões. Então, daí que não garanta uma aplicação lógico-subsuntiva do direito. Pois bem, isso que vai fazer com que alguns teóricos do direito digam que o realismo jurídico é uma escola que encontra, ou que forma um horizonte de pensamento que nos permite dizer que nós estamos falando de uma escola funcionalista. De uma certa forma, às vezes, lendo esses autores, nós somos tentados a pensar que ali nós somos remetidos a um certo vazio de indeterminação. Tamanha é a obstinação desses autores em mostrar essa largueza da indeterminação, essa intransponibilidade, essa inevitabilidade de uma indeterminação dos materiais jurídicos. E isso fica muito claro na medida em que esses autores não separam adequadamente o direito da política, na medida em que irão convocar políticas implícitas na resolução dos problemas, ou seja, diante de um determinado critério normativo, de uma determinada norma jurídica, de um determinado contrato jurídico, há sempre ali, de acordo com esses autores, questões de ordem política e que deveriam ser invocados pelo intérprete no momento de resolver uma querela qualquer. Então, o processo de interpretação aqui aludido se resume exclusivamente a uma coisa, que é a funcionalidade. Ou seja, nada mais desses ontologismos, dos axiologismos, pensar a finalidade e a justiça do direito. Não. Aqui a questão é colocada da maneira pragmática e como fazer com que esses critérios normativos verdadeiramente funcionem. Daí que sejam os primeiros autores a convocarem explicitamente, de uma maneira determinante, critérios sociais oferecidos, ou melhor, critérios de solução oferecidos pelas outras disciplinas das ciências sociais, e não propriamente as disciplinas do direito. Se hoje nós falamos, e vamos ter oportunidade, talvez mais tarde, de fazer referência de escolas do pensamento atualmente, que fazem referência à análise econômica do direito, à engenharia social, etc., ao funcionalismo político, etc., tudo isso decorre exatamente dessas ideias que já estão começando, então, a partir desse tema, dessa convocação de outros saberes que não saberes exclusivamente jurídicos. Então, para esses autores, há uma crítica permanente na leitura dos textos desses autores a essa noção de critérios jurídicos autônomos que pudessem existir, que no momento de interpretação nós pudéssemos estar a salvo da interferência de outros pensamentos, de outras tentações que para além daquilo que nós chamaríamos do direito. Para eles, esses critérios, esses ditos critérios normativos ou critérios jurídicos não apreendem por si só a realidade na qual o intérprete está situado no momento que realiza uma determinada interpretação. Então, se é que há certeza, diriam esses autores, se é que o direito pode nos oferecer alguma certeza, essa certeza poderia ser buscada somente pela compreensão da utilidade do direito.
Ou seja, nós poderíamos consensuar em dizer se essa regra se ela é suficientemente colocada a ponto de funcionar e resolver problema. Se a gente pensar se foi acertada ou não foi acertada a decisão do Supremo Tribunal Federal de julgar inconstitucional o orçamento secreto, nós só podemos avaliar se essa solução é uma solução adequada ou não a partir do momento em que eu puder dizer, olha, essa decisão tomada pela Corte Constitucional vai conferir transparência ao orçamento do governo brasileiro, do Estado brasileiro. Então, é somente nessa perspectiva que se poderia, então, dizer que haveria uma certeza, um conjunto de especialistas acerca desse assunto poderia, pelo cálculo, pela previsibilidade, pelos antecedentes que aconteceram, seria possível formar um certo consenso acerca das consequências que essa decisão tomada geraria. Então, esses autores recusam, não acreditam que as normas jurídicas, antes da sua experimentação em concreto, possam verdadeiramente modelar os fatos, prever os resultados. Ou seja, por meio da leitura das normas, nós poderíamos antecipar quais as decisões que os juízes iriam tomar. Esses autores não levam a sério esse tipo de afirmação. Saber qual é a consequência disso, um Jerônimo Franco, por exemplo, que foi um especialista em psicologia do processo, dedicou-se muito a esse assunto, da psicologia do julgamento, dos julgamentos, e dizia, olha, dizer isso, se isso vai funcionar, etc., isso somente vai ser constatado durante o curso do processo. Então, tratam-se aqui, então, portanto, de autores, então, direcionados a mostrar, ou apostar nessa realização concreta e uma ciência pragmática do direito. Nesse sentido, se nós falássemos de uma ciência do direito, nós estaríamos falando aqui de uma ciência que pode oferecer, por meio de uma pragmática, assim, da verificação, como é que os tribunais estão decidindo, para fazer alguma previsão de como que os juízes poderiam decidir, mas nada a oferecer de certezas. Daí, para esses autores, uma imprestabilidade de uma teoria da decisão, ou da interpretação, ou de uma argumentação, ou coisa que o valha. A decisão jurídica não se deduz ou não se prevê, diriam esses autores. Toda decisão jurídica é uma opção do julgador, diriam eles, dentre outras possibilidades. Qual é o critério? Existe uma baliza para os juízes, para os intérpretes e juízes tomarem decisões? Para eles, sim. E que baliza é essa? Os fins. Ou seja, o direito existe para atingir, realizar determinados fins. Então só se pode dizer que o direito é bem sucedido quando é possível dizer que ele atingiu esse fim. De sorte que o raciocínio jurídico deveria orientar pelos efeitos econômicos sociais. Isso poderia sim ser alvo de alguma ciência, de alguma controlabilidade, porque reunindo os especialistas poderiam fazer um cálculo funcional, de previsibilidade, de consequências de determinadas decisões. Tomam-se decisões de uma determinada maneira, as consequências são essas. Se toma de outra maneira, são de outro modo. As consequências seriam outras. Pronto. Se é isso o realismo e a escola crítica do direito. Bom, quanto aqui, nós estamos falando de muitos autores cuja herança de leitura, influência marxista, que no Brasil teve alguns reflexos. Eu citei o caso do professor Luiz Fernando Coelho,
que na sua nova versão, chegou a me dizer isso pessoalmente quando ainda estava redigindo esse livro, no encontro que tivemos no Rio de Janeiro, em homenagem a Castanheira Neves, ele me disse isso, que ele mudou bastante a forma de ver as coisas ao longo dos anos, mas assim como João Batista Rankenhoff, que foi um dos arautos do direito alternativo brasileiro, fortemente influenciados por ela, pela escola crítica. Então, quando nós falamos da escola de Frankfurt, nós estamos falando de uma escola que recebeu influências tanto das leituras dos textos marxistas, mas de acontecimentos históricos, como a Revolução Russa, como a Primeira e a Segunda Guerra mundiais. Mas essa escola, se a gente quiser focar em pouco espaço de tempo o problema que as ocupa, nós poderíamos dizer que eles estão envoltos a discussões de conceitos marxistas, como o conceito de alienação, o conceito de emancipação, o conceito de ideologia, que se torna importante para eles para pensar o direito. Como que isso se dá? Bom, pensemos esses três conceitos no universo do marxismo. O que os autores da escola de Frankfurt dizem sobre isso? A ideia da alienação é essa ideia que diz respeito que a classe trabalhadora, na situação em que vive, diriam os marxistas, a forma como são submetidas ao peso do trabalho, a ideologia da classe dominante capitalista, esses trabalhadores poderiam ser alienados da sua realidade social, ser alheados da sua realidade social. A escola de Frankfurt chega a afirmar que a situação imposta pela sociedade industrial teria se agravado tanto a vida do trabalhador, a vida das pessoas, a ponto de que fomos privados, teríamos sido privados dessa capacidade, dessa consciência da situação em que nós realmente vivemos. Era como se dissesse que a realidade imposta para nós se tornou tão aguda que não somos mais nem capazes de perceber o quão explorados, o quão abusados nós somos ideologicamente, politicamente somos. Outro conceito é o conceito de emancipação, que era a crença marxista de que em um determinado momento a classe trabalhadora tomaria consciência dessa situação em que vivia e iria fazer a revolução. A escola de Frankfurt, seguindo adiante nesses estudos, irá mostrar que, para além desse ideal marxista, desse momento, dessa tomada de consciência e de uma realização de uma emancipação, notam que a indústria da cultura que a gente vive, dessa produção, dessa intensa produção de uma cultura de massa, que isso foi nefasto, a ponto de aprofundar esses recursos impeditivos para a gente tomar consciência da nossa realidade e realizar a emancipação dessa sociedade dita de exploração. De maneira que esse desenvolvimento dessa indústria cultural foi mais perverso o controle sobre as massas, sobre a população. E essa emancipação é vista aí com muita dificuldade. Outro conceito, que é o conceito de ideologia, aí retrabalhado pela escola de Frankfurt, é aqui mostrada na forma de que tal como autores, como um autor como Max Weber, por exemplo, que tentou passar para o leitor essa ideia de que que a gente vivia durante o século XX, a gente vivia numa racionalidade industrial, uma racionalidade técnica industrial,
Que isso, dizem os autores, que isso foi capaz de ocultar verdadeiramente o caráter opressor desse modo de vida, da racionalidade industrial e tecnológico, de forma que, na verdade, essa racionalidade não tem nada de técnica, não tem nada de libertária, mas seria uma racionalidade política. Nós estaríamos definitivamente distantes desse discurso que essa racionalidade técnica que se tentou emplacar fosse uma racionalidade universal, que fosse uma racionalidade neutra. Então, esses autores, nesse reestudo, essa reelaboração das ideias marxistas, foram capazes de levar as coisas a esse estado de leitura. Outra coisa importante a se dizer acerca da escola crítica, e nesse caso mais para acentuar mais ainda essa leitura, e uma leitura sempre crítica, não há nenhuma aqui uma alienação da própria leitura em relação dos autores em relação ao pensamento marxista. Mas há aqui uma diferença da filosofia marxista original no que diz respeito à ideia do direito em alguns pontos. Primeiro, no que diz respeito à forma como o direito é visto pelos textos, pelos textos marxistas originais. Por que motivo? Porque ali o direito é visto como uma dimensão da superestrutura. Então, o direito aqui, fruto do desenvolvimento aqui da sociedade, o direito funcionaria como um dos mecanismos, assim como a religião, assim como as artes. O direito serviria como uma forma de legitimação da classe, das classes, de uma sociedade de classes e de uma sociedade de dominação da classe que detém os meios de produção, da classe que detém a força do trabalho. Então, o direito, a rigor, para o marxismo, o direito aqui é um instrumento, é mais um instrumento de dominação das pessoas. Isso já não, as coisas já não são bem assim nesses autores da escola de Frankfurt. Por quê? Porque para a escola crítica o direito é algo mais do que um simples instrumento de dominação, porque é ele próprio um verdadeiro instrumento de superação dessa dominação. Na verdade, é essa forma como os autores da escola crítica pensaram e que vão influenciar outras escolas posteriores. Basta ver aí autores como Mangabeira Unger, que é um pensador brasileiro aí da escola de Frankfurt, lá de Harvard, e outro conjunto de outros autores, a forma como eles assimilam essa visão de que o direito pode ser apropriado, para o processo de emancipação das pessoas. Na verdade, sendo assim, há, no que diz respeito a essa leitura do texto original marxista, há uma outra coisa, uma outra particularidade que importa destacar aqui nesse curto espaço de tempo que nós temos, que é a forma como o marxismo original e a escola de Frankfurt vê a sociedade dividida em classes. Qual é a importância disso? Sobretudo no nosso tempo. É porque os marxistas originais leem a sociedade, ou têm como centralidade da leitura a sociedade dividida em classes, e que aqui uma fé inabalável de que no momento em que a sociedade superasse essa divisão de classes, nós
conseguiríamos implantar uma sociedade justa, verdadeiramente justa. Então, a divisão em classes era a verdadeira causa do sofrimento e da exploração, a exploração do homem pelo homem. Os autores da escola crítica não veem as coisas bem assim, porque, diferentemente de abordar a sociedade dividida em classes, eles comumente dividem essa sociedade em grupos. Isso tem toda a importância porque, para esses autores, centrar fogo na ideia da sociedade dividida em grupos sociais significa, com isso, dizer que uma eventual superação da sociedade de classes não eliminaria a exploração do homem pelo homem, porque mesmo dentro da classe trabalhadora, seríamos capazes de ver outras divisões, outras hierarquias sociais, que seriam os grupos sociais dos brancos como superiores aos pretos, dos homens superiores às mulheres, os professores superiores aos alunos, os diretores superiores aos professores. Aliás, um desses autores de Harvard, o Duncan Kennedy, em uma obra fabulosa, intitulada, agora não me recordo o título original, mas não está ao alcance da minha mão, já é uma das obras que estão no alto das estantes, que centra exatamente a ideia nessa questão, na ideia de uma hierarquia. Me parece, sim, já me recordei, porque é um livro dedicado ao ensino do direito. Se traduziria, acho que mais ou menos assim, o ensino do direito e a reprodução da hierarquia, basicamente isso. Essa ideia de que a sociedade está dividida, chega ali a mostrar uma hierarquia até mesmo entre os alunos, entre os diretores dos grupos estudantis e os outros alunos, etc. Então, o que importa aqui dizer? Para eles, a dominação é um fenômeno que independe da classe social, do poder econômico que as pessoas possuem. Então, para haver uma emancipação das pessoas é preciso muito mais do que isso, é preciso enfrentar essas diferentes hierarquias. De maneira que poderíamos pensar, a título de conclusão da compreensão do problema da interpretação na Escola de Frankfurt, percebendo alguns traços teórico-metodológicos desses autores. Primeiro, a crítica epistemológico-política ao positivismo das ciências sociais, essa suposta diferença entre fato e valor, conhecimento e política, sujeito e objeto, tudo isso é alvo de crítica contundente dos autores. Mas há também, entre eles, essa recusa do empirismo das ciências sociais. Há essa tentativa de substituição desses autores da ciência social empírica pela filosofia social crítica, que poderia nos levar mais adiante na análise social, na superação desses entraves para o processo emancipatório. Há nesses autores um certo contínuo, uma certa indiferenciação entre teoria e praxis, para poder mostrar essa urgência do caráter e da necessidade de uma permanente crítica dos materiais jurídicos e da sociedade, e mostrar a necessidade de se realizar uma leitura dos materiais jurídicos sempre de maneira interdisciplinar. Um apego permanente a esse ideal de emancipação individual no processo de interpretação. Então, na verdade, aqui é um conjunto de ideias e de esforços desses autores, que nós poderíamos dizer com um núcleo central, que sempre aparece nesses autores, nos seus herdeiros, que frequentam outras escolas,
da contemporaneidade, de sempre denunciar os aspectos ideológicos, culturais e psicológicos da crítica política e uma dimensão metodológico-política iniludível, dizem os autores. Não há essa diferença que a ideologia, dizem eles, a ideologia burguesa, por meio da criação do direito iluminista, teria emplacado essa ideia de separar o direito em relação à política. Para eles, essa diferença é apenas ideológica, porque na prática o direito seria fruto daquilo que as forças políticas verdadeiramente desejavam. Então, vivem esses autores de tentar desconstruir teórica e epistemologicamente o pensamento jurídico tradicional para proclamar um compromisso ideológico político por parte dos juristas. Se é verdade que no direito, na matriz iluminista, que é perseguida de uma certa forma ainda, consciente ou inconscientemente, por algumas teorias jurídicas, para esses autores, essa natureza político-ideológica do direito é intransponível. Então, o melhor que os juristas têm a fazer, segundo eles, é confessar a sua ideologia, dizer a propósito de que eles estão. E a partir dessa explicitação das suas próprias convicções políticas, deixar isso transparente nos textos, na medida que vai lendo, que vai interpretando, vai deixando e deixando esses registros. Enfim, basicamente é isso que temos quanto a essas duas escolas.